Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Rolando um Clima, edição número 23. O planeta Terra aquece mais de 2 vezes que o próprio planeta Terra. Não é interessante isso? Vejam só como chegou aí o nosso discurso, essa guerra das narrativas, né? Dessa guerra de quinta geração que a gente já está sabendo aí há muito tempo, né, que envolve fraudemia, envolve mudança de clima, envolve um monte de aspectos aí genéricos, do qual o discurso, né, se faz muito necessário. E a gente trouxe, então, uma pesquisa bem interessante, né, de informações jornalísticas e pesquisas científicas que são feitas em cima desse assunto, né, que dizem aí que cada lugar na Terra está aquecendo mais rápido do que qualquer outro lugar na Terra. Não é sensacional? Eu falo assim, mas como assim, professor? Pois é. E o interessante é que esse trabalho foi feito pelo professor William Bright, tá? Vou colocar aqui a matéria para vocês verem, tá? Então tá aí, né? Cada lugar na Terra aquecendo mais rápido do que qualquer outro lugar na Terra. O link nós vamos deixar na descrição desse vídeo, mas está muito claro que o planeta Terra, então, agora, ele se aquece, né, em vários lugares ao mesmo tempo, que essas temperaturas desses lugares são o dobro, o triplo ou mais do que a própria média de aquecimento do planeta. Você fala, mas não é possível, professor, será que isso é verdade? Será que eles estão fazendo esse tipo de coisa? Bom, vocês vão constatar agora aqui na nosso vídeo de hoje, tá? Então veja só, tudo aquece mais do que, né, qualquer lugar aquece mais do que o planeta inteiro. E todos os artigos estão aí referenciados. Eu coloquei o link do primeiro artigo, e no primeiro artigo vocês vão encontrar todos esses outros artigos referentes ao material que nós estamos falando aqui. Então, vamos começar, né? O lugar que aquece mais que a média é o Ártico. O Ártico, então, está aquecendo 4 vezes mais, né, do que a temperatura do ar global média. Então, se o mundo inteiro aquece, o Ártico está esquentando 4 vezes mais. Então, nós vamos mostrando aqui e vamos mapeando as regiões, né? Aqui também, ó, a Europa, né, ela aquece mais de 2 vezes, então pelo menos 2 vezes, mas deve ser mais que isso do que a temperatura do ar global média. Nossa, que estranho, né? Pois é, aquece mais. E aí, tem mais coisas? Vamos lá ver. Aqui, ó, o Mediterrâneo, né, pelo menos mais de 20% as suas temperaturas estão elevadas em relação a temperatura do ar global média, que também está se elevando. Sempre lembrando que a temperatura do ar global média está se elevando, segundo eles. E aí o Mediterrâneo, pelo menos mais de 20%. Então vamos fechando lá. Olha que interessante. E todos os artigos estão aí, né, colocados aí para vocês depois observarem. O Oriente Médio, né, nós nem estamos falando do grande Oriente Médio, então está excluindo aí o Paquistão. O Oriente Médio também, olha só, as temperaturas lá sobem 2 vezes mais que a temperatura do ar global média. Então, estamos aí observando, né? Fechamos aí o Oriente Médio 2 vezes mais que a temperatura do ar global média. E continua isso? Continua. Na África, então, tem uma coisa bem bizarra, né? Porque o clima se eleva mais, né? Seja lá o que isso signifique. O clima eleva-se mais do que a temperatura do ar global média. Então você deve estar imaginando que deve ser a temperatura do ar, né? Porque o clima é uma coisa muito mais abstrata, tem outros elementos, mas eles colocaram, né, que o clima está aumentando muito mais. E o interessante é que é uma publicação da própria Organização Meteorológica Mundial, né? Você vai vendo como está o nível da coisa. Mas para quem tiver dúvidas, é só ir lá pegar o artigo, lê-lo, né? Você vai ver que tem um show de bizarrices ali, mas enfim, eles vão concluir que o clima está se elevando mais, está mudando mais, ou elevando-se mais do que a temperatura do ar global média. Então, a África toda aqui já está comprometida também
no nosso mapa mundi. E vamos continuar, né? Porque a Rússia, veja só, a Rússia, gente, né? Vocês vejam que no anterior, na Europa, a gente já pegou a Rússia aí, que faz parte do Ocidente, mas agora nós vamos pegar a Rússia inteira, então não interessava se estava na parte oriental ou ocidental, mas a Rússia tem aí as suas elevações 2,5 vezes acima da temperatura do ar global médio. Então a Rússia a gente sabe que é um país pequenininho, né? Não tem muito, não ocupa muito espaço aqui, não dá nenhum tipo de problema. Mas vamos lá, né? E sigamos aí. A China, então, a China, ela tem aí a sua elevação 0,26 graus Celsius mais elevados do que a temperatura do ar global média. Né, seja que aqueles 6 lá está fazendo, não sei o que está fazendo ali, né? Deve ser a representação do capeta na temperatura da China, né? Mas ela sobe mais, né, do que a temperatura do ar global média aí também. Então a China também tivemos que fechar. Ó, ficou só a Mongólia ali isolada, coitada dela, né? Mas vamos lá. Olha só, o leste do Mediterrâneo e o oeste da Ásia também tem aquecimento 2 vezes maior do que a temperatura do ar global média. Então, também temos aí, nem preciso fazer, né? Porque já está tudo aí dentro, né? O leste do Mediterrâneo e o oeste da Ásia estão temperaturas muito mais, 2 vezes mais do que a temperatura normal, né? Bem interessante também. E aí, Singapura, aqui é sensacional, né? Porque eles começam a confundir as escalas, confundir os problemas, mas as temperaturas em Singapura são 2 vezes mais elevadas que a temperatura do ar global médio. Então a taxa de aquecimento de Singapura é muito maior. Só que aí nós temos problemas da morfologia urbana, né? Então tem um problema escalar que na verdade são as construções urbanas, é chamado clima urbano, clima citadino, que interfere na circulação do ar dentro da cidade. Não tem nada a ver com o clima global, né? Mas os caras gostam de colocar tudo isso aí no mesmo pacote, então a gente tem que chamar aqui a atenção para esse fato, né? Ainda continuando aí, o Japão, então o Japão 3 vezes mais elevação, né, do que a elevação já normal que eles estão aí afirmando da temperatura do ar global médio. Então vamos colocar também aqui o Japão na nossa lista. E continua, assim, porque a Índia vem com uma sentença bem interessante, que é a pior da Ásia. Ou seja, de tudo que nós estamos mostrando aí que já está aquecendo, a Índia então aquece mais. Então é a pior da Ásia em termos de aquecimento em relação à temperatura do ar global médio. É interessante que o artigo também faz um monte de outros tipos de confusões, né? Por exemplo, falando que as monções ali estão interferindo, estão aumentando, porque fala que o Oceano Índico está se aquecendo mais. Bom, você tem mais calor no Oceano Índico, todo mundo sabe, já é ciência velha de cadeira já, que Índico mais aquecido você tem maior evaporação e, portanto, as monções são mais ativas. Aí os caras estão fazendo um malabarismo técnico-científico lá, falando que os aerossóis estão interferindo e a precipitação está ficando mais na periferia da Índia, que é exatamente o contrário, né? Essa umidade toda vai para dentro do continente, encontra lá o Himalaia e as chuvas começam do Himalaia para o litoral e não o contrário. Mas esse pessoal gosta de inventar modas, né? São os malabarismos científicos, aí fazendo várias confusões de escalas regionais e locais. Mas continuamos, né, sabendo então que a Índia tem aí, né, o pior da Ásia em aquecimento. Bom, aí o pessoal falou, o Paquistão tá livre lá? Não, o Paquistão também, tá? Então a gente não tinha colocado ele no Grande Oriente Médio, estava só no Oriente Médio, mas o Paquistão também, 2 vezes as temperaturas se elevam mais do que a temperatura do ar global médio. Vamos fechar ali o Paquistão. Ficou lá um pouquinho, Cazaquistão, alguns paizinhos pequenininhos lá entre Rússia e o Oriente Médio, né, que a gente não achou notícia, mas é só procurar mais que você vai achar. Mas enfim, sigamos aí. Aqui tem uma coisa bem interessante, né, que os valores de temperatura de superfície dos oceanos, né, então o TSM, está fazendo uma relação que a temperatura de superfície dos oceanos do Oceano Índico, né, a média dela está subindo muito mais que a temperatura de superfície dos oceanos média, né, do mundo. E isso é por causa do ar, que a temperatura do ar está subindo. Quer dizer, olha a quantidade de falácias que a gente vê em cima disso, é surreal, né? Porque a gente sabe muito bem, vou falar agora e vou repetir depois, que o infravermelho termal ele tem pouquíssima penetração, é quase insignificante a penetração dele na água dos oceanos, não é ele que faz aquecer. Né? Então, como é que pode a temperatura dos oceanos, né, a temperatura média, então, que é uma outra abstração, dado o tamanho dos oceanos, né, está subindo mais. Então, vamos colocar lá também todo o Oceano Índico aí está sendo colocado nessa cesta.
E continua. Olha só, a Austrália também, a temperatura média do ar lá sobe mais, né, do que a temperatura do ar global média. Então não quantificou, mas também disse que sobe mais. Então estamos colocando aí a Austrália no nosso mapa. E sigamos, porque a Nova Zelândia, aquele país maravilhoso sob regime, né, comunista disfarçado, também tem a temperatura do ar global, a temperatura do ar dele subindo muito mais que a temperatura do ar global média. Então a Nova Zelândia também entrou aí no nosso pacote de países e de lugares da Terra que a temperatura aquece mais do que a média do próprio planeta. E chegamos também à temperatura de superfície dos oceanos do sudoeste do Oceano Pacífico, que mais de 3 vezes de elevação em relação à temperatura média dos oceanos de superfície. Olha só, então o oeste do Pacífico está subindo muito mais. Bom, parece que o pessoal esqueceu, né, que nós passamos períodos de laninha, quer dizer, a ciência consolidada é jogada no lixo. E períodos de laninha, obviamente, as águas ficam mais aquecidas porque há um deslocamento de águas mais aquecidas da parte equatorial do Pacífico para essa região. Né? Então foi a grande piada que foi em 2007, os caras lá morrendo de secas porque nós estávamos tendo mais períodos de laninha, agora eles estão tendo mais El Niño, chove pra caramba lá, as temperaturas ficam mais quentes, e isso aí é por causa de aquecimento global, olha que coisa absurda. Mas vamos colocar lá, né, de novo na lista, né, o sudoeste do Pacífico todo, com mais de 3 vezes de elevação em relação às temperaturas de superfície dos oceanos. Né? Olha só, mais uma coisa sensacional. E aqui, né, aqui fica demais, né? Mesmo em 2021, o Polo Sul, a estação Amundsen Scott mostrando as temperaturas mais frias registradas desde a existência da estação, o Polo Sul tem a temperatura se elevando 3 vezes mais que a temperatura média do planeta Terra, a elevação da temperatura média do planeta Terra. Né? E o Polo Sul, em especial, sobe as temperaturas 7 vezes mais que a temperatura média da Antártida. Né? É uma coisa assim surreal. Então, temos que colocar agora que toda a parte aqui do Polo Sul, né, que vai virar uma linha aqui no nosso gráfico, ela está subindo muito mais. E pensa que a Antártida escapou? Não. A temperatura da Antártida sobe 2 vezes mais rápido que a temperatura média global. Né? Então, olha só que doido. Então, vamos brincar aqui, toda a Antártida também virou sucursal do capeta aqui na Terra. E continuamos, porque agora tem um mais legal, que são os lagos da Terra, né? E o trabalho vai dizer lá que são os 235 lagos que foram medidos através de satélites pelo infravermelho, que a temperatura da água desses lagos está a se aquecer mais do que a temperatura do ar global média. A gente fala assim, bom, é bem esquisito e bastante surreal isso, porque como é que pode a temperatura da água subir mais que a temperatura do ar? Então o vetor, né, o fluxo de energia é contrário. Então não pode ser o aquecimento global, o ar que está mais aquecido que eles alegam, que está esquentando. Né? Isso é óbvio. Aí eles fazem algumas hipóteses lá, que obviamente as hipóteses têm que ser confirmadas, porque o que entra de radiação na água é a radiação de onda curta, é luz solar, e não tem nada a ver com aquecimento de infravermelho, como a gente já falou, do ar. Tá? Então, se está aquecendo, é porque há uma redução de nuvens, né, da cobertura de nuvens, e não isso daí. Então, continua aí uma fraude climática, isso prova a fraude climática de que o CO2, através do infravermelho, está aquecendo qualquer coisa. Aqui só deu para colocar alguns lagos, porque a maior parte do planeta já está tomado, né, de vermelho, estão colocando aí. E aí o Canadá, pessoal, o Canadá também, as temperaturas estão se elevando 2 vezes mais rápido do que a elevação da temperatura média global. Então vamos cobrir todo o Canadá aqui também. Pelo amor de Deus, não está escapando quase nada, hein, professor? Pois é. E aí a América Latina e o Caribe, né, pessoal? Ei, mas que coisa, não podia escapar, né? Isso aí não tem como escapar, porque eles têm aí um interesse muito, muito grande na América Latina e o Caribe, né? Para essa agenda 2030 climática global. Então, está tudo aí tomado porque a temperatura do ar está subindo mais do que a temperatura global, né? Então, olha só que interessante. Eles reforçam, né? Então, reforçam que o México tá também bastante. E aqui, de novo, tá América Central e América do Sul, outros artigos. E, inclusive, isso aqui é do IPCC do AR6, hein? É relatório 6 do IPCC falando lá, América Central e do Sul, e destaca sempre o Brasil, né? Porque eles querem que a Amazônia vire uma savana de qualquer jeito, embora isso seja completamente contrário a qualquer teoria climática. Né, só na cabeça desses sujeitos aí, que é bastante desviada da realidade, né, que a temperatura vai subir e vai virar uma savana lá. Então a temperatura do ar
América Central e do Sul também está subindo mais do que a temperatura do ar global, né? Então eles fazem um reforço mais intenso aí porque tem necessidade disso. E aí, né, chega a essa coisa aqui que eu acho maravilhosa, sensacional, que a temperatura da água do Oceano Atlântico também está subindo muito mais, né? E aqui é do Oceano Atlântico inteiro, tá, pessoal? Então é até 2.000 metros de profundidade. O trabalho científico aí, que inclusive é de um chinês, né, diga-se de passagem, está dizendo que os oceanos estão esquentando muito mais, até 2.000 metros de profundidade. Eu não sei como é que o cara conseguiu isso. Mas, de novo, mostra a falácia científica, porque, primeiro, que a radiação solar, mesmo na onda curta, ela não tem essa penetração toda no oceano. Então, tem a zona fótica aí, que é importantíssimo da gente ressaltar, a zona fótica, que é onde entra a radiação solar e consegue aquecer o oceano. E o infravermelho a gente já falou que não faz isso. Então, quando você vê que a temperatura do ar do oceano, né, inteiro, um perfil de profundidade, está subindo mais por causa da temperatura do ar, né, e isso aí está além da temperatura da água média dos oceanos, da elevação, é um absurdo. E o pior é colocar que todos os oceanos estão muito mais aquecidos do que a temperatura que nós tínhamos aí na década de 60. E eu vou trazer uns trabalhos aqui no final disso aqui para explicar um pouco, né? Porque não sei como é que eles conseguiram medir isso no mundo inteiro, né? Nem com os projetos mais modernos a gente não tem esse tipo de valor, né? E aí os caras vão colocando, vão chutando isso daí, o trabalho que saiu agora, em 2022, né? Vocês estão vendo ali, mostrando que, olha, as temperaturas dos oceanos atlânticos subiu muito mais, e as temperaturas dos oceanos, 60 anos depois, estão mais aquecidos do que em 1960. É meio surreal de a gente imaginar isso, né? Mas nós vamos continuar mostrando aqui para vocês. Vamos lá, voltando aqui. Então, praticamente o Atlântico inteiro está mais aquecido que o resto dos oceanos. E nós vamos dar aí uma colher de chá, não vamos aquecer tanto, mas todo o resto dos oceanos também estão aquecidos. Então a gente acabou concluindo, né, coisas interessantes, porque está tudo mais aquecido, né? E aí faltou os Estados Unidos, né? Bom, os Estados Unidos, olha só que interessante, ele aquece 68%, adoro essa precisão, né, do pessoal do clima, né? Aquece 68% mais, eleva-se mais do que a temperatura do ar global médio, então também não escapou nem os Estados Unidos aqui da nossa brincadeira. Então vocês estão observando que está tudo tomado, né? Está tudo tomado de aquecimento e tudo aquece muito mais, pelo menos 2 vezes mais do que o planeta Terra, né? Não tem, ó, vocês estão observando aí. O planeta Terra, né, o planeta Terra, ele aquece 2 vezes mais que o próprio planeta Terra. Não é interessante isso, pessoal? O que vocês acham? É esquisito, né? Pois é, mas é o que eles estão colocando aí para todo mundo. Então, os trabalhos estão aí, vocês vão poder ver, né? Tem toda um linguajar, vem aqui, vem ali, tem as manchetes, mas é uma guerra de narrativas, né? E esses valores são confiáveis, então, o que eles estão a medir? Então, o que é a temperatura média global? Se tudo está aquecendo 2 vezes mais que a temperatura média global, e como é que faz, então, essa temperatura média global? Isso está virando uma enorme piada. Por isso que a gente fala que isso é uma guerra de discursos mesmo. E nego vem dizer que isso é verdade, né? Então, não é. Literalmente, isso aqui não é verdade. Então, vamos seguir aí com a nossa conclusão. E a conclusão qual que vai ser? De alguma forma, ainda não explicada pela ciência, o planeta Terra está se aquecendo mais rápido do que o próprio planeta Terra. Essa aí é a conclusão. É interessante que o professor Bright, né, o William, ele fez parte daquele grupo de pesquisadores, o Legads, o Sun e o Bright, que levantaram lá em 2013, né, derrubando o artigo do Cook, né, que falava do consenso científico. Então, o professor William Bright, ele é meteorologista de graduação, tem ciências atmosféricas no mestrado e tem um doutorado em estatística e matemática. Ele está dizendo. Então, quando eles fizeram aquele levantamento, eles derrubaram definitivamente aquela idiotice do consenso de 97% dos cientistas dizem que o aquecimento global é causado pelos humanos. É uma falácia, uma mentira. O Cook era um sociólogo, nem sequer ele era da área, tá? Levantou aí um trabalho bem medíocre, que nem sequer 1% dos cientistas daqueles artigos, mais de 11 mil, quase 12 mil artigos científicos, né, estava dizendo, nem 1%, o pessoal estava dizendo categoricamente que os homens eram os responsáveis pelo aquecimento global. Só para vocês verem como essa aí é realmente uma guerra de narrativas e não tem nenhum fundamento, né? E eu coloquei aqui também a coleção, né? Então está aqui a conclusão: o mundo está aquecendo 2 vezes mais rápido que o mundo. Então são diversos posts que o David Dubin
trouxe, né, e não é só dele, já é mais antigo, então isso aqui é de 2019 já, e o Johnny Tucidus, ele fez aí, né, o primeiro recorte já há mais tempo. Né? Em primeiro lugar, quero agradecer ao Johnny por esta colagem de imagens. Isso é chocante quando você vê todo artigo de notícias está usando a mesma manchete padrão de, aspas, esse lugar está aquecendo 2 vezes mais rápido do que o resto do mundo. Fecha aspas. Além disso, as manchetes circulam o globo inteiro. Não há lugar que não esteja aquecendo 2 vezes mais rápido do que qualquer outro. Isso significa que o mundo inteiro está se aquecendo 2 vezes mais rápido do que ele mesmo. Isso parece um novo estratagema em que a mídia corporativa usa exatamente a mesma manchete. XYZ está aquecendo 2 vezes mais rápido do que qualquer outro lugar. E a conecta a todos os meios de comunicação pertencentes a 6 corporações. Você acha que há algum tipo de conluio aí? É óbvio, né, pessoal? Tem um conluio sim, porque é a chamada guerra de narrativas, a guerra de quinta geração que nós estamos aí a passar. E tem mais uma outra colocação bem interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, que é do professor Dixon, que é um químico e físico já aposentado, PhD pelo Columbia University. Ele coloca ali, né? Veja meu exemplo bobo de antes, porque ele tinha feito um comentário. Se eu disser que o gelo estava a menos 15 graus Celsius, o gin a 20 graus Celsius, a tônica e o limão ambos a 5 graus Celsius, qual é a temperatura do todo? 3,75 graus Celsius? Resposta: não sabemos. Não temos as massas de cada elemento, nem as capacidades caloríficas específicas, nem o calor latente, nem conhecimento do ambiente. Ou seja, não conhecemos absolutamente nada do que nós estamos falando. Ele está só fazendo aqui o comentário de um drink. E a gente já mostrou isso, inclusive falamos na videoaula, para quem já fez a videoaula. Os caras querem medir frações de temperatura, né, na microescala matemática para um sistema macroclimático. São coisas extremamente absurdas. Claro que você perde um monte de informações nisso, aí você calcula uma média inexistente que faz parte aí da média do seu umbigo. Né? Então, isso não tem nenhum pé nem cabeça de informação. Mas eu gostaria de, só para, antes de encerrar, mostrar para vocês, já que se falou das temperaturas dos oceanos nos anos 60, mostrar 2 grandes projetos, né, nos anos 60 e nos anos 70, para vocês verem a dificuldade que é isso, que foi aí o BOMEX, né? Então o BOMEX é o Barbados Oceanography and Meteorological Experiment, então foi um experimento feito aqui no Atlântico Central, né? Vocês estão vendo aí as embarcações fazendo um cerco, né? E tentando pegar medições. Então tinha lá um navio que fazia o flip, né? Ele conseguia um navio que ele afunda, olha só que interessante, ele afunda a parte toda dele aqui para fazer as medições. Aqui os sistemas de computação dos anos 60. Então imagine só fazer estações oceanográficas aqui com boia atmosférica e de profundidade, quanto isso aí é trabalhoso. Então essas informações aí, o BOMEX foi do dia 1º de maio até o dia 28 de julho de 69. As informações são extremamente difíceis de se retirar, né, se tomar, e para fazer um trabalho experimental desse, leva-se um tempo gigantesco. Um outro gigante que nós tivemos foi o GATE, né, com 3 períodos de observação, que foi aí de 15 de junho até 23 de setembro de 1974, então tem os 3 períodos de observação, do qual eles fizeram, né, esses hexágonos que vocês estão vendo aqui, né, uma região de medição no oceano que foi estendido por toda a África para entender como é que era o clima tropical e as interações oceânicas. Foi um negócio que envolveu 72 países, navios, então tinha navio russo, francês, norte-americano, enfim, né, para fazer as estações oceanográficas. E aqui, né, quando eu estava lá estudando ainda na graduação em 1991, foi quando eu li esse artigo, e hoje a gente consegue ter, pelo advento da internet, receber essas informações, foi aí que eu entendi como é que eles conseguiram identificar a primeira tempestade oceânica, uma tempestade dentro do oceano, não é em cima não, pessoal, estou falando de nuvem, tá? Dados os movimentos verticais velozes, né? Velozes, olha só, velozes. Então essa tempestade oceânica demorou um mês para se formar. Foi bem interessante uma das conclusões aí de uma dos períodos de observação do GATE. Então isso aqui é extremamente difícil, né? Então você tem aqui os navios fazendo as medições em profundidade, em superfície, para tentar fazer uma coisa 3D. Aquele chinês vem lá com as temperaturas já subindo do planeta inteiro. Enfim, isso aqui só o BOMEX e o GATE dão aí uma live inteira, dado aí a quantidade de conhecimento que eles trouxeram.
né? Então, veja só, nós estamos aí com o planeta aquecendo 2 vezes mais rápido do que o próprio planeta, e para você não cair nesse engodo, nós estamos fazendo aí a super promoção, a nova promoção anti-copeta, né, pessoal? Né? A COP do capeta. Então, anti-copeta 27, só por 7 dias, nós vamos deixar essa promoção aí aberta, começando agora, na quinta-feira, dia 24. Então, não percam essa oportunidade de você ter acesso a quase 7 horas de curso aí, incluindo aí o adendo que nós temos 2022, tá? Não perca essa oportunidade. E lembrando, para você deixar o Algor morrendo de raiva, né? Você pode aí comprar os livros que nós temos aí disponíveis na nossa biblioteca, né? Estão todos aí apostos para todos que queiram entender um pouco mais sobre essa questão do clima. Então, eu quero fazer meus agradecimentos aqui aos membros do canal, aos membros Consul, muito obrigado por vocês estarem aqui nos ajudando, estou sempre abençoando a vida de vocês, os membros Embaixador, e para todos os nossos apoiadores, aos quais eu também estendo aí as minhas bênçãos, o pessoal que faz contribuições no PayPal, na nossa caixa, muito obrigado a todos vocês, e o pessoal que está lá firme e forte no Apoia-se, tá? Muito obrigado a todos mesmo, e sempre agradecendo ao pessoal que está nos ajudando de outras formas aqui no canal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante aqui do vídeo de hoje, né? Ele é bem completo em cima dessa questão da guerra de narrativas, e nós estamos aí colocando sempre os vídeos, tanto aqui no canal RF Brasil Embaixada do Reino, como também no Ricardo Felício Oficial, lá no Rumble, tendo em vista que em breve, né, vão cortar todos os canais aqui do YouTube. Então fique atento aí, um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá.